Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa Spot Live. Vai ser um vídeo curtinho que eu resolvi fazer ao vivo, aí na sua hora do almoço. Quem sabe você consegue entrar ou você assiste depois, tá bom? Vamos lá. Por que eu escolhi fazer essa live rapidinho? Eu escolhi porque o tema que eu vou tratar ele é um pouco delicado. E o tempo que eu tenho dentro dos vídeos que eu publico normalmente é de 1 minuto. E não ia dar para eu fazer uma chamada e não explicar, não ia cair o entendimento na cabecinha de vocês, tá? Então vamos lá. O tema de hoje é fidelidade inconsciente aos pais. Como é que isso pode destruir a sua vida? Meio trágico o tema, mas é verdadeiro, tá? Eu coloquei assim para que você realmente refletisse sobre a sua vida. Então vamos entender. Nós temos uma série de comportamentos que são comandados pela gente inconscientemente. Isso pode vir e vem do nosso subconsciente, mas também da energia do nosso próprio campo sistêmico. Então, se você quiser se aprofundar com constelação sistêmica, aqui no meu Instagram e no meu YouTube, canal da Adriana Vico, tem muito conteúdo. Bom, vamos lá. Fidelidade sistêmica é quando eu tenho comportamentos que eu inconscientemente acho que estou honrando os meus pais, mas eu estou fazendo coisas que podem não me deixar fluir para a vida. Vai ficar mais fácil se eu explicar com exemplos. Então, digamos que eu venha de uma família de uma origem muito simples, e eu, ao longo da vida, eu fui conquistando bens, eu fui conquistando posição social, eu fui mudando aí o meu nível de vida. Só que quando eu olho para minha família, a minha família está estagnada numa posição, por exemplo, com mais precariedade, com menos conforto financeiro. E aí o que acontece? Quando eu inconscientemente me deparo com sucesso e a minha família com uma vida precária, eu posso inconscientemente me bloquear para o sucesso e eu posso inclusive perder tudo o que eu conquistei. Isso se chama fidelidade aos pais. Então esse é um exemplo. Então eu acho que eu estou honrando os pais, eu quero ter inconscientemente uma sensação de pertencimento, então por fidelidade eu vou repetir uma vida de fracasso como os meus pais. Então às vezes eu nem cheguei a conquistar, eu nem me permito conquistar por fidelidade aos meus pais. Então são dois aspectos aí da mesma moeda, tá bom? Outras questões, por exemplo, a gente vê hoje em dia mulheres com sucesso, independentes e com relacionamentos afetivos aí que não rodam, que não acontecem. E por que isso pode estar acontecendo na vida dessa pessoa? Por fidelidade às mulheres da família. Na última constelação, no último workshop de constelação que eu fiz, foi um trabalho maravilhoso, uma pessoa extremamente bem-sucedida, uma mulher linda, na faixa aí dos seus 30 e poucos anos. Ela falou, eu não consigo ter um relacionamento que dure, que perdure. E aí eu montei a constelação, colocando aí ela, os pais dela, o pai e a mãe, a avó e o avô, e a bisavó e o bisavô. Então eu coloquei de um lado todas as mulheres, do outro lado o masculino, os homens da família, né? E aí eu fui reconectando esse masculino e feminino através das gerações até chegar nela. E quando chegou nela, ela falava, é como se eu não me permitisse viver isso, né? Então ela tinha uma fidelidade às mulheres da família que ao longo das suas vidas sofreram com situações, ou foram subjugadas, ou foram agredidas, ou não puderam
viver com quem amavam. Então isso chegava energeticamente através das gerações nela. Então, por fidelidade às mulheres, ela não se entregava aos homens. E isso existe em diversos aspectos da nossa vida. Em diversos aspectos. Então, eu preciso entender quando alguma coisa não está fluindo na minha vida, eu posso estar conectada por essa energia de fidelidade a quem veio antes. Então, eu preciso entender, por exemplo, eu amo minha mãe, inconscientemente eu vejo que minha mãe quer caminhar para a morte, e aí eu inconscientemente tomo a decisão que eu vou me tornar depressiva e eu vou caminhar para a morte. Então eu tenho um processo aí de fidelidade a essa mãe que caminha para a morte e eu repito o destino dela. E por que eu repito inconscientemente? Eu repito esse destino porque eu penso na minha forma de amor infantil, que se eu for, minha mãe fica. Por isso que eu queria muito destacar que essa fidelidade, ela tem a ver com processos inconscientes, porque se eu tenho consciência, eu não vou fazer esse movimento, né? Então eu boicoto a minha vida afetivamente, financeiramente, boicoto a minha saúde, em todos esses aspectos que são pilares da minha vida, por fidelidade a essas pessoas que vieram antes, tá bom? Vânia, isso é muito sério e é inconsciente. Então, acontece mesmo, ela tá falando, sim, quando a gente desenvolve esse olhar sistêmico, a gente começa a perceber que muitas vezes eu não tô levando a vida que é destinada a mim. Eu tô levando uma vida por amor, honrando a história, os problemas, as situações que os meus antepassados viveram. Então, eu preciso o quê? Como é que eu saio disso, Adriana? Porque também não adianta só eu colocar a questão e não dar uma dica de como sair disso. Bom, esses aspectos sistêmicos que eu mencionei, você consegue olhar claramente dentro das constelações, tá bom? Então, as constelações vão mostrar, tanto que uma das frases de percepção da dinâmica assim como você. Então, assim como você, eu desenvolvo determinada doença. Assim como você, eu não me entrego ao amor. Assim como você, que não tem prosperidade, eu não me permito ter prosperidade. Assim como você, mesmo eu tendo prosperidade, inconscientemente eu vou dar um jeito de perder tudo para que eu me sinta pertencendo a essa família. Então, os processos de fidelidade têm dinâmicas ocultas aí que me movimentam para uma vida que não está fluindo, a vida que eu preciso levar. Agora, Adriana, vamos olhar um pouquinho mais profundamente. Por que eu caí nessa família com essas dinâmicas, né? Então, vamos olhar um pouquinho mais profundamente isso, de um lado com mais espiritualidade. Você caiu na família certa para desenvolver os aspectos que a sua alma precisa. Ponto. Então, você vai viver a vida a princípio, de acordo e corretamente com o que sua alma precisa. Então, muito bem, mas isso é um destino que eu não consigo mais alterar? Não. Essas dificuldades que você está passando devido a essa fidelidade, a partir do momento que eu trago isso à tona, né, eu posso passar a fazer escolhas diferentes. E aí a minha pergunta é, olha para a sua vida e dá uma olhada, a gente está num mês de reflexão, do que eu tenho falado isso e eu vou martelar isso nos meus contatos com vocês. A gente está no final de novembro, amanhã é dezembro, né? 1º de dezembro, aliás, dia do meu aniversário. Podem falar parabéns para mim, que eu adoro receber.
tá bom? Então, dia 1º de dezembro, a gente vai estar um mês que é um mês muito propício para a gente olhar o nosso ciclo desse ano, né? Como é que foi o meu 2022 e o que é que eu quero diferente para 2023. E quando eu começo a ter esta consciência e me permito fazer trabalhos de autoconhecimento que façam com que eu enxergue esses aspectos inconscientes e esses aspectos que eu carrego energeticamente através da minha família, eu posso construir um 2023 diferente. Então, quando eu percebo que eu estou repetindo um padrão, vou repetir para vocês, na vida familiar, na vida afetiva, saúde, prosperidade igual à minha família, eu preciso entender que eu estou sendo fiel à minha família. Inconscientemente, eu os amo profundamente e não me permito sair deste esquema que eles levaram até agora, desses comportamentos, desse destino que eles levaram até agora. Adriana, mas e aí? Como é que eu lido com a minha culpa, por exemplo, de ter dinheiro e a minha família não ter? Como é que eu lido com isso? Muito bem. Aí eu falo para você, às vezes a gente precisa andar e viver com uma certa culpa, porque eu estou vivendo o meu destino, mas essa culpa é numa camada mais básica de consciência. Então, é dentro da consciência menor que a gente fala que essa culpa, ela entra. Quando a gente começa a entender que existem outros níveis de consciência, eu começo a estar de acordo, por exemplo, com o nível de consciência sistêmico. Aí vamos subir um pouquinho esse nível de consciência, vamos olhar para os movimentos da alma, movimentos do espírito. Então, tudo está de acordo. Então, quando eu me prendo à culpa, é porque eu estou vivenciando essa culpa dentro de uma consciência ainda muito baixa, tá? Tá, Adriana, digamos que vamos falar em relação à prosperidade e que eu tô conseguindo definir que a partir de agora eu vou quebrar esse ciclo da minha família. Como é que eu vou lidar com isso? Eu posso ajudar os meus pais? Sim, você pode ajudar, mas aí entra um outro conceito sistêmico que tem a ver com hierarquia. Você vai poder ajudar os seus pais, por exemplo, financeiramente, desde que você não use isso como um poder de controle sobre a vida dos pais. Desde que você não use isso como sentimento de se sentir superior aos pais, tá? Então, como é que eu expresso o meu amor dentro de uma consciência maior, onde eu consigo caminhar para a prosperidade, mesmo que os meus pais não tenham conseguido? Então, a partir daquela minha escolha para ter a prosperidade, por exemplo, tudo que eu conquisto é em honra e em homenagem a esses pais. Tudo que eu dou para os meus pais, então que eu ajudo financeiramente, eu me coloco como filha em agradecimento por tudo que eu recebi desses pais. Então vocês conseguem entender a diferença? Conseguem entender que a gente consegue sair desse processo de fidelidade que não tá me levando mais para uma vida próspera? Olá, gente, tô cheio de gente legal aqui. Cris, tudo bem, querida? E aí, doutora Pri, Anália, que delícia, minha companheira, já fiz live com a Anália sobre eu não lembro, não foi sobre FT, não lembro o tema. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Eu queria saber eu apertei alguma coisa errada. Eu queria saber se o que eu acabei de explicar ficou claro. Vocês entendem por que eu não conseguiria falar tudo isso dentro de 1 minuto? Vocês imaginam eu soltar um vídeo e falar assim: fidelidade aos pais pode destruir a sua vida. E explicar, gente, vocês têm que parar de ser fiel aos pais e tomar sua própria vida. Não daria tempo para eu falar muito mais coisa do que isso no vídeo. Mas vocês precisam entender
que esse movimento ele tem uma profundidade muito maior, uma profundidade inconsciente e uma profundidade que me conecta através das gerações energeticamente com todo mundo que veio antes. Também tô com saudade, Cris. Olha lá, a Tânia tá dizendo que tá claro, né? Então, vocês têm alguma dúvida sobre isso? Porque era uma entrada muito rápida mesmo. E por que que eu resolvi fazer essa entrada? Vou ver se eu não choro. Ontem foi... Minha sobrinha se formou em medicina. E ela é a primeira médica da família. Do lado dos Vicos. E tinha lá muita gente que passou muitos perrengues para conseguir se formar médico, né? As histórias, pessoas que perderam pais durante a pandemia e estavam ali se formando. E o que eu desejo? Por que eu quis fazer essa live? Porque essas pessoas que se formaram, elas têm a chance de quebrar um ciclo muito poderoso dentro da própria família. E entender isso, e por isso que eu gostaria que essa live chegasse no maior número de pessoas possível, quando eu entendo que eu posso quebrar esse ciclo com amor, nada consegue me segurar. Eu venho para viver e passo a viver o que é destino, o que é feito para mim, de uma forma amorosa, com todo esse sistema, de uma forma que eu honre todo esse sistema. Então, esse conceito de fidelidade, ele é muito poderoso quando eu quebro ele com amorosidade. Então, eu realmente não conseguiria falar sobre isso em pouco tempo. Os conhecimentos sistêmicos que eu tenho, que trabalho com isso desde 2009, eles são capazes de transformar a vida das pessoas. São conhecimentos muito profundos e que vão no ponto da dor das pessoas quando tem um entendimento. Então, a constelação te ajuda, mas também entender esses conceitos. A Cris Gato é uma spiritual thinker minha, né? Quando eu consigo entender esses conceitos, eu consigo efetivamente transformar vidas, não só a minha. E aí eu viro a pessoa dentro da família que se torna o buscador. Meu mestre chamava muito de buscador, né? Aquele que busca a cura para o sistema, aquele que busca a cura para a sua alma, né? Então, como é que eu posso desenvolver esse olhar? As constelações dentro dos workshops te ajudam. Ontem eu estava com uma pessoa que fez uma constelação comigo e que eu vejo essa pessoa há décadas, décadas mesmo, gente, com uma tristeza profunda no coração. E só que não era a hora dela olhar para aquilo. E aí ela foi constelar no meu último workshop. Ela foi constelar e ela foi constelar sobre a tristeza, uma tristeza profunda que ela carregava no coração. E ontem eu perguntei para ela, faz um mês que ela fez a constelação. Eu falei, como é que está a sua tristeza no seu coração? Ela falou, Dri, melhorou 90%. Melhorou 90%. Então ela, além dos conhecimentos, ela também fez o curso do Spiritual Thinking, ela usou a constelação para se reconectar com algo muito profundo na alma dela, que foi perder o bebê. E interessantemente, dentro da constelação, apareceu a mãe com a mesma história que ela. A mãe também tinha perdido um bebê e eu não sabia disso. E ontem eu falei assim, a sua mãe perdeu algum bebê? Ela falou, perdi um irmão
Ele se chamava Alexandre. E aí você olha que a gente repete padrões, repete a história, geração após geração. E aquela dor dela, muito provavelmente, não era só a dor dela, era a dor da mãe dela que também tinha perdido um bebê. Então, esse processo de fidelidade a gente precisa entender muito, e o que é muito poderoso, a gente pode sair das situações que estão emperrando a vida da gente. A gente pode sair da tristeza, a gente pode sair da estagnação, a gente pode olhar para as nossas dores emocionais e ressignificar a experiência, né, com as ferramentas de constelação, com a mentoria Spiritual Thinking, com outras ferramentas e poder fazer escolhas melhores. Então eu estou entrando aqui hoje e vou martelar em todas as minhas comunicações com o meu pessoal hoje, aqui no meu perfil, para tentar trazer um pouquinho de consciência de que eu posso viver de forma mais leve. Outro dia recebi um recado, a pessoa falou assim, mas eu tenho uma mágoa que eu não consigo curar. E eu vejo pessoas, eu até fiz um vídeo sobre isso, tem aí, pode procurar, tá recente. Pessoas por décadas presas numa mágoa porque alguém traiu, porque eu me senti rejeitada, ou seja o que for, e aí eu carrego aquela mágoa no coração. Gente, isso pode se transformar numa doença muito séria, né? A gente prende toda aquela emoção dentro da gente, isso pode virar doenças muito sérias. E é um processo de soltar, né? Adriana, é fácil soltar essa mágoa? Não é fácil, mas ela é possível. Não é fórmula mágica, mas é possível. Existem intervenções aí que podem te ajudar a revisitar e mudar tudo isso. Eu, Adriana, não estou dizendo que são as únicas ferramentas, tá? Eu, Adriana, trabalho com constelação sistêmica, com EFT, com Matrix e com a conscientização através da minha mentoria e dos ajustes sistêmicos. Então essa é a forma que eu escolhi, que eu me identifico para trabalhar. Talvez essa não seja a forma que seja boa para você, né? Essa é a forma que eu trabalho, mas procure alguém que você confia, procure alguém que você entregue essa dor, né, para que vocês olhem juntos e trabalhem isso, e a partir desse trabalho você fique mais forte, mais confiante e mais leve, para que em 2023 você possa fazer escolhas diferentes na sua vida. Então, se o que eu tô te falando tá te tocando de alguma forma, me chama do DM, vamos ver se eu consigo te ajudar para essas dores, tá bom? Cléo, querida, seja bem-vinda. Cristiane, seja bem-vinda. Gente, todo mundo aqui, seja muito bem-vindo, tá bom? Gente, uma live curta. Eu já fiz a live, eu já chorei na live, eu já me recuperei na live. E é assim. Mas eu sentia no meu coração que eu precisava trazer essa mensagem para vocês. De me trazer essa mensagem que há formas de eu continuar honrando os meus pais, mas de uma posição adulta e consciente, né? A fazer isso com amorosidade e tomar posse da minha vida, fazer escolhas diferentes na minha vida. Fechou? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Se não tiver, a minha mensagem hoje era isso. Aí, gente, eu ia fazer uma live curtinha, já durou aí quase meia hora, né? Um beijo então para vocês, fiquem com Deus. Quem chegou no final da live, assiste o comecinho, tá bom? E divulga para as pessoas que vocês veem que repetem padrões, que são fiéis aí através de gerações, com prosperidade, em relação a não prosperidade, em relação a doenças, em relação a não relacionamento afetivo. Então espalhem essa live, porque eu acho que trazer a consciência é um primeiro passo que a pessoa precisa tomar, tá bom? Beijo enorme,
Fiquem com Deus. Acabou!